Fechar este tipo de reuniões de trabalho é difícil, porque para não nos repetirmos não é fácil. Mas eu cheguei por volta do 12:30 e tive a oportunidade de ouvir um conjunto de intervenções que, de facto, era bom que aqueles que nos governam ouvissem mais vezes aquilo que nestas reuniões de trabalho aqui é dito. E, meu querido amigo António, não me compromete, porque cada vez mais nós temos que ser incómodos, cada vez mais nós temos que ser exigentes, cada vez mais nós temos que dizer o que está mal, porque eu não consigo reproduzir o que disse Agostina Bessa Luís, mas nós não precisamos dizer o que está mal, precisamos é de gente que nos mostre o que está certo. Terá sido mais ou menos isto, não reproduzindo à letra aquilo que a Agostina disse, mas é de facto isto. E este país o que precisa é que olhem para as empresas, olhem para as nossas empresas, porque não nos esqueçamos que o tecido empresarial português é composto por micro e pequenas empresas, temos 700 empresas grandes, o resto são micro e pequenas empresas que empregam até 10 trabalhadores, com todo o conjunto de problemas que aqui e no dia-a-dia da vossa realidade, e todos aqueles que aqui não estão, sofremos na pele este funcionamento do Estado simplex que existe em algumas coisas, não existe noutras, mas não podemos desistir, não podemos baixar os braços. Temos que ser mais exigentes, como eu disse, temos que mostrar o que está mal, e nós, na CIP, e não só, as confederações patronais, enfim, falo aqui pela CIP, mas a CIP e a sua rede, toda a rede associativa que a compõe, a IP, a EP, a AR7, a NERLI, enfim, toda a rede, temos-lo feito. Eu estou não cansado, mas quase levado à exaustão de repetir que o problema deste país é crédito às nossas empresas, é financiamento à economia, porque esta desalavancagem que aqui hoje foi referida, este rácio de transformação entre depósitos e créditos, e felizmente que os depósitos não assumiram reduções como noutros países europeus, temos alguma tranquilidade a esse nível, mas este rácio de transformação entre depósitos e créditos leva a que a banca, que tenha saído de 160% a 150% para 120%, é de facto muito violento. E depois o setor público empresarial alargado não está pagador, está pedinte. E por alguma razão o crédito às empresas, às administrações públicas, lato sensu, de dezembro de 2011 a março de 2012, subiu 27%. Às empresas não financeiras, reduziu 1,7%, e dentro das PMEs a redução ainda foi maior. Hoje, uma PME, independentemente dos rácios que tem, independentemente de não resistir incumprimentos, não consegue, como sabemos, crédito. E se a isto somarmos prazos de pagamento cada vez mais a perder de vista, a velha expressão popular, pagar e morrer quanto mais tarde melhor. Se a isto somarmos uma justiça que não funciona, se a isto somarmos um Estado que ele próprio é indutor desta má prática, vida, recentemente, é um caso que tenho neste momento em mãos, no setor da saúde, onde a dívida atinge quase 3 mil milhões de euros, e com um acordo que foi feito entre associações do setor e o Sr. Ministro da Saúde para amortização de parte dessa dívida, depois do acordo estar feito e das premissas estarem encontradas, o Ministério da Saúde chama empresas individualmente para dívidas. 100 mil, 150 mil euros, o que para a maior parte destas estruturas pequenas é fatal em termos das suas tesourarias, para exigir descontos de 20%, 25% a dívidas que têm mais de um ano de atraso. Isto não é honesto e temos que chamar as coisas pelos nomes. E é este Estado que nos governa, é este Estado que nos regula, que tem que perceber que não foram as empresas que provocaram a crise, mas é através das empresas que vamos sair da crise. É com elas que nós geramos riqueza, é com elas que nós salvamos o emprego que temos que salvar e, desejavelmente, teremos que promover mais emprego, porque, como aqui foi dito pelo António Capolas, o nível de desemprego que resistamos é socialmente insustentável. Para além dos recursos humanos que não geram riqueza, o país não gera, o Estado Social não gera forma de manter este volume de pessoas desempregadas, porque os subsídios, por razões que conhecemos, são cada vez
mais curtos no tempo, cada vez há mais gente desempregada e desprotegida socialmente, e quer os jovens que já registram, como sabemos, 36% nessa camada. E o desemprego de longa duração e sem subsídio, que é cada vez um número maior, é insustentável, porque isto é uma bomba relógio que qualquer chispazinha, e não sei quando ocorrerá ou o que é que levará a ocorrer, mas estamos na iminência disso poder acontecer, a explosão social desta gente sem esperança é terrível e convém que os nossos governantes tenham esta percepção, tenham estes cuidados e promovam políticas para alterar, minorar este estado de coisas. E só há uma possibilidade. É através das empresas, porque, como sabemos, somos nós que geramos emprego e que criamos riqueza. E por isso temos que fazer apostas. E não nos esqueçamos que a nossa base exportadora é muito pequena. Nós seremos qualquer coisa como 350 mil empresas, mas 17.700 é que exportam. Temos aqui, de facto, um enorme potencial de crescimento, mas para isto temos que olhar para a nossa realidade, temos que fazer autocrítica, temos que alterar práticas anómalas, temos, de facto, as nossas empresas descapitalizadas, os capitais próprios não são, digamos, hoje compatíveis com as realidades dos tempos, com os desafios da internacionalização. Quantas empresas em Portugal, para além destas 17.700, é que têm estruturas comerciais, é que têm músculo financeiro para se aventurarem numa internacionalização, quer pela sua fragilidade de capitais, pelos recursos humanos pouco qualificados, pela qualidade, quantidade de produção instalada. Temos que nos associar, temos que nos ligar, temos que olhar para o nosso concorrente e transformá-lo em parceiro de negócio. Temos que promover fusões e concentrações. Devem existir fundos próprios. Claro que há algum fundo, o FACE, Fundo de Apoio à Concentração Empresarial, mas o FACE neste momento encontra-se fechado. É verdade que as capitais de risco estão a ser formuladas e que o novo dirigente, o Epifânio da Franca, está a fazer o novo edifício das capitais de risco, mas o que é verdade é que estamos em junho de 2012 e ainda estamos a reformular as capitais de risco e a sua maneira de atuar no terreno. E cada dia desaparecem empresas. 47% é o número que cresceu as falências, as insolvências, este ano, comparativamente com o igual período do ano passado. O ano passado já tínhamos tido um enorme número de falências. E depois, surpreendentemente, alguns surpreendem-se com o crescimento do desemprego. Pois se as empresas desaparecem, como é que o desemprego não vai crescer? Só há uma maneira de tamponar isto, é salvar aqueles que ainda podem ser salvos e alterar o nosso modelo de desenvolvimento, alterar as políticas públicas, arrastar investimento privado atrás de investimento público, e isto já não é um problema só de Portugal. Temos hoje consciência que o problema é europeu, o problema é desta União Europeia, que tarda em se refundar e ou se refunda rapidamente ou se afunda rapidamente. Não há outra solução. E é a União Europeia que tem que encontrar liderança que não tem tido, rasgo, visão, iniciativa, projetar a União Europeia num quadro da globalização que nos tem sido perverso e desigual. Porque quando comparamos as nossas empresas, os nossos produtos, quando somos obrigados, como aquele amigo há pouco dizia, a extrações de águas em determinadas condições, a fumos, a ruídos, a modelo social europeu nos 14 salários pagos e nos 11 de facto recebidos, e depois admitimos que na Europa entrem outros produtos oriundos de outras zonas onde nada disto é respeitado, como faca e manteiga no verão, sem regulação, e depois pedem-me para eu comparo sempre isto com uma linguagem futebolística que utilizo muitas vezes, e ainda por cima agora estamos no europeu, está na ordem do dia, eu entro em jogo com 11 jogadores, porque no meu mundo, na minha parte do mundo, as equipas são constituídas por 11 jogadores. Eu depois entrei em campo e os outros entram com 66.